Olá, olá, meus amigos, olá, olá, minhas amigas. Estamos aqui ao vivo, diretamente do nosso perfil, dando início à nossa live de lançamento do Vai de Certo Trabalhista. As pessoas vão sendo aí notificadas que nós estamos ao vivo. Muito boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha aí o pessoal dando aí um alô. Lavide88, Francisco, boa noite. Rafael Souza, B. Costa, meu querido amigo Leonardo, sejam vocês bem-vindos à nossa live. Professor Hamilton Júnior, Darlan, vão chegando. Eu queria pedir para vocês nesse início, se possível, cliquem aqui nesse aviãozinho e compartilhem essa live com outras pessoas que têm interesse no VAD Certo, que têm interesse na área trabalhista, porque certamente é um material que pode ajudar muito a todos alunos e alunas que se dedicam a essa área. Um abraço aos amigos aí do Decorando Lei Seca, meu querido amigo Rafael, meu querido amigo Leonardo Lagos. É uma grande alegria estarmos aqui e hoje vamos bater um papo com os queridos amigos Ricardo Freasa e Danilo Gaspar para falar um pouco desse material que é o VAD Certo Trabalhista e que, portanto, tem muito a contribuir com a preparação de alunos. Já enviei aqui o primeiro convite, deixa eu enviar aqui o segundo, só um instante. Agora sim. Fala, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Como é que vai? Tudo beleza. Você me ouve, me vê tranquilamente? Sim, tá tranquilo, tá beleza aqui. Você tá me vendo também? Tá me ouvindo? Consigo lhe ver, consigo lhe ouvir muito bem. Eu avisava aqui os amigos o tema da nossa live. Hoje vamos falar aí do Vai de Certo Trabalhista. O Vai de Certo as pessoas já conhecem. É aquele material que traz os principais artigos dos principais diplomas normativos, só que dessa vez nós estamos com esse material segmentado por carreira. Então, mais uma vez agora, saudando as pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Se puderem, clique aqui no aviãozinho que aparece aqui embaixo nessa tela e compartilhe essa live para que mais alunos e alunas possam ter acesso. Daqui a pouco entra aí também o nosso amigo da área trabalhista, professor Danilo Gaspar, que é juiz do trabalho no TRT da 5ª Região. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui o convite para ele. E que tem bastante experiência também nessa área trabalhista, assim como o Ricardo, e que irá contribuir aqui com o nosso bate-papo. Eu falava que o VAD Certo Trabalhista as pessoas já conhecem, é um material que traz os principais artigos dos principais diplomas. Eu sempre toquei nesse assunto. Ricardo Freasa é uma pessoa que é testemunha, porque foi quem me avisou e quem me alertou, inclusive, na primeira vez sobre isso, quando lá em 2012 ele me deu um vademecum que ele utilizou nas suas preparações. Fala, Dan, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, meus irmãos, desculpa aí um pouco pela demora, acabei de terminar uma aula aqui que eu estava dando, e aí foi Nada, só de tranquilo. ligar, só sair do Zoom e entrar aqui com vocês. Boa noite, galera. Fala, Ricardo. Boa noite, Danilo. Tranquilo? Começamos agora, meu amigo, tá super tranquilo. Eu falava aqui para o pessoal que eu tinha ganhado um vademecum de Ricardo Freasa lá no início da minha retomada do estudo para concurso, e ele já tinha me alertado naquela época, amigo, aqui ó, você tem muitos artigos nesse vademecum, mas você vai observar que poucos estão marcados. Poucos estão marcados. Esses que estão marcados são aqueles venenosos, são aqueles que você não pode deixar de ir para a prova sem eles, não pode deixar de saber. E a partir daí eu comecei a tocar o meu estudo dessa forma. Na área trabalhista, eu tive a felicidade de ser aprovado em um concurso de servidor do TRT-15 para analista oficial de justiça, em 7º lugar, e muito do meu resultado positivo nesse concurso se deveu a essa mentalidade, que depois, por conta dos concursos trabalhistas não continuarem, eu não continuei estudando para essa área. Graças a Deus, agora eles estão retomando. E aí eu migrei para outra área, e o grande barato é que essa estratégia ela vale, independentemente da disciplina. Eu pude aplicar para o meu estudo da área policial e deu muito certo. Foi, inclusive, a aplicação desse VAD Certo com vademecum de questões do Decorando Lei Seca que me permitiu obter um aproveitamento de 92% na prova objetiva da PF, que me rendeu aí os primeiros lugares nesse concurso. Mas nós estamos aqui para falar do VAD trabalhista. Então, assim, se o VAD Certo as pessoas já conheciam como material que traz o principal artigo, ou os principais artigos, melhor dizendo, dos principais diplomas normativos, eu queria que vocês falassem para a gente aí um pouco agora, para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que saúdo nesse momento e peço que compartilhem a live
para o maior número de pessoas. É só clicar no aviãozinho que aparece aí e você pode compartilhar essa live. Eu queria que vocês falassem como é a ideia de fazer essa seleção, sistematizar essa seleção, especificamente à luz dos concursos trabalhistas, não só com os diplomas específicos, CLT, como as súmulas e OJs, mas também com outros diplomas que têm um direcionamento específico, como o Código Civil, como o Código de Processo Civil. Eu vou passar a palavra para vocês, mas não sem antes lhes apresentar. Mais uma vez, para as pessoas que estão chegando, eu tenho aqui os queridos amigos, queridíssimos amigos, Danilo Gaspar e Ricardo Freasa. Ricardo Freasa, aprovado no último concurso do Ministério Público do Trabalho, recém-possado, inclusive tive na posse aqui na PGR em Brasília, e um dos concursos mais disputados e almejados, teve a felicidade de obter um excelente resultado, mas antes já tinha sido aprovado em diversos concursos e nomeado em todos eles de servidor da área trabalhista, sendo aprovado em 6º lugar, em 2º lugar, tanto para a OJAF quanto para analista, portanto conhece tudo dessa área. E do outro lado, meu querido amigo Danilo Gaspar, que também é mestre em Direito do Trabalho, é juiz do trabalho no TRT5, já tinha sido aprovado e nomeado, empossado, juiz de trabalho no TRT 22, aprovado em 1º lugar geral nesse concurso, ou seja, é alguém que conhece de trás para frente tudo da área trabalhista, lida no dia a dia aí já há alguns anos com a realidade das audiências e das aulas e, portanto, tem muito a contribuir com vocês. Então, mais uma vez, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos e passo a palavra para os amigos aí agora para que eles possam falar um pouco sobre o nosso VAD-Certo trabalhista que está lançado. Vai lá, Freasa, ele começou por você pela apresentação, então você começa aí. Beleza, queridos amigos, boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, o VAD-Certo trabalhista, ele nasceu exatamente daí, Eden, das nossas conversas, das nossas experiências, né? Também contando com toda a experiência de Danilo, nos concursos de magistratura, que ele foi aprovado. Então, é preciso que os concurseiros percebam a importância de determinados temas, de determinados artigos, de determinadas súmulas, de determinadas OJs, porque elas caem muito mais do que as outras coisas. Aí veja só o que a gente quer fazer para o pessoal. Nós tivemos que aprender isso na raça e na pirraça. Nós tivemos que aprender isso sangrando. E queremos agora auxiliar os candidatos para encurtar esse caminho. A gente quer encurtar a sua caminhada, fazendo com que você, se possível, passe um pouco na frente aí da fila do concurso público, porque não é uma fila estática, é uma fila dinâmica, né? E você, às vezes, pode avançar algumas posições nessa fila até a aprovação. Então, o nosso VAD-Certo, ele é focado, especializado no que mais cai, no que mais é cobrado, no que é mais importante de se saber. Muitas vezes, seja nos concursos de Ministério Público do Trabalho, seja nos concursos de servidor, eu vejo as pessoas falarem assim, olha, não passei na primeira fase por uma questão e fica atribuindo essa questão que não passou a uma coisa acessória. Ah, se eu soubesse aquela lei previdenciária de não sei onde. Fala, velho, para pensar assim, você tinha que ter praticamente fechado o trabalho e processo. E, geralmente, os erros que você podia ter eliminado estavam lá, nas principais matérias. Nas principais matérias, nas que tem mais questões, sabe? Então, o VAD-Certo tem esse propósito. Ele, para quem pretende fazer magistratura do trabalho e Ministério Público, vai ser um atalho violento para te ajudar a passar na primeira fase, romper essa barreira. Muito difícil. Já conversei com várias pessoas. Às vezes a pessoa é, por exemplo, assessora de juiz, faz concurso da área trabalhista há muito tempo, nunca teve a oportunidade de ter uma sentença corrigida. Sempre perdeu na primeira fase. Então, essa deficiência de estudo, o VAD-Certo vai poder auxiliar muito essa pessoa a passar na primeira fase. E em relação aos servidores, né, aos concursos de técnico, analista de TRT, o VAD-Certo praticamente vai conseguir garantir a sua aprovação. Porque se você estiver afinado, estiver sabendo tudo que está ali marcado, dificilmente você não vai conseguir estar com a sua prova discursiva sendo corrigida, e aí a posição final, obviamente, vai depender dessa conjugação. Mas você já vai estar bem adiantado em relação a todos os demais candidatos. Show de bola. Diga lá, Dan. É isso aí, velho. Eu confio em tudo que Freasa disse e digo mais. Eu era uma dessas pessoas
que tinha muita dificuldade na prova objetiva. Eu vim de um estudo, quando comecei a fazer concurso, eu vim de um estudo acadêmico, estava fazendo mestrado, estudando para dar aula, etc, etc. E não tinha nenhum VAD certo trabalhista, ninguém me apresentava isso, ninguém me oferecia isso, ninguém me permitia isso. E eu ficava naquela, não, eu já estudo pra caramba, o que eu estudo vai conseguir. E essa aprovação na prova objetiva não vinha. Essa aprovação na prova objetiva não vinha. Até o dia que eu disse assim, realmente não vai ter jeito, eu vou ter que dançar conforme a música, eu tenho que estudar a letra fria da lei, eu tenho que resolver questão, eu tenho que entender como é que passa nessa primeira fase. Foi só aí que os caminhos se abriram para mim em relação ao concurso da magistratura do trabalho. Depois, o concurso ficou mais tranquilo para mim. Curiosamente, meu índice de reprovação ele é maior na primeira fase do que no restante. Porque realmente a prova objetiva ela é um mundo próprio, um mundo à parte. E não adianta eu mirar o último degrau da escada se eu não subir o primeiro. A gente tem que subir o primeiro, toda a caminhada começa no primeiro passo. E nada melhor do que você ter um ponto de partida como esse VAD certo trabalhista e todos os projetos que a gente traz aqui do Decorando a Lei Seca, que é algo que é resultado de muito estudo sobre cada uma das matérias, ou seja, a gente prepara ali o material de direito do trabalho e processo do trabalho com toda a dedicação possível em relação aos temas que podem ser cobrados. E mais do que isso, a cereja do bolo ali não é simplesmente falar sobre trabalho doméstico, é destacar da Lei Complementar 150 de 2015 quais são os dispositivos mais importantes sobre trabalho doméstico e que vão cair na prova que você vai fazer. É pegar a Lei do Trabalhador Rural, 589/73, fazer o mesmo trabalho. Pegar a Lei do Estágio e fazer a mesma coisa. Pegar a CLT, a Constituição, Código Civil. Enfim, galera, podem ter certeza de uma coisa. Com esse VAD certo trabalhista, a gente está antecipando muitos meses de estudos de cada um de vocês. Porque até que vocês conseguissem ter a maturidade suficiente, maturidade de estudo, eu digo, não maturidade pessoal de cada um, até que vocês conseguissem ter essa maturidade de estudo suficiente para identificar que dos 918 artigos da CLT, você precisaria ter um foco ali apenas em 400, 350, muita porta ia fechar para você. Então, eu posso garantir a vocês de que o que a gente está fazendo aqui com esse VAD certo trabalhista vai ser determinante para a sua aprovação. Maravilha, Dan. É excepcional, é isso aí mesmo, isso que você e Freasa falaram. Eu sempre faço essa conta. Eu dou aula de Direito Constitucional há mais de 10 anos. A Constituição Federal não é um diploma dos mais extensos. Vide o próprio exemplo da CLT, que tem 922 artigos, a Constituição só tem 250. Entretanto, mesmo tendo apenas tão somente 250, eu consegui identificar pelo meu estudo, pela minha pesquisa minuciosa, por me debruçar não só como autor, professor, mas, sobretudo, como candidato às provas de direito constitucional, porque elas caíam mesmo nos concursos que fazia, até porque a prova não queria saber se eu era professor ou não. E eu identifiquei que, se a Constituição tem 250 artigos, 10% seria 25, e nós temos aí 40%, são 100. Então, eu percebi que 40% da Constituição Federal, portanto, 100 dos 250, eles correspondem a 80%, 90% das provas, com base em todos os levantamentos que fizemos. Eu posso lhe assegurar, não há a menor penumbra de dúvida. Eu posso, inclusive, lhe dizer, professor, se eu estiver subindo a escada do colégio da prova e eu precisar passar o olho em 5 artigos, você indicaria o quê? Bom, se for só para passar o olho e ficar ali aqueles 40 minutos sentado na escada lendo, eu diria artigo 5º, que é o coração da Constituição Federal, é o artigo que tem mais incisos, são 79 agora, com a última atualização da lei da questão da proteção dos dados como direito fundamental. Eu diria o artigo 37, que cai em todas as disciplinas, inclusive direito administrativo. Eu falaria do artigo 22,
e artigo 24 da Constituição, que traz as competências aí, legislativas, seja privativa da União, seja concorrente, e falaria do artigo 103, que traz a legitimidade para as ações do controle. Então, veja, apenas en passant, eu lhe dei aqui 5 artigos que eu desafio uma prova de direito constitucional nesse país, em concurso, que não tenha nenhuma incidência de nenhum desses artigos que aqui eu falei. Só que, como o Danilo falou, isso não é do nada, isso não é na louca. Isso depende de uma experiência, de um trabalho que demandaria muito tempo se cada candidato, tivesse de fazer de maneira isolada, de maneira separada, parando o seu estudo para isso. Aqui você conta com a experiência de professores de mais de 10 anos nessa labuta dos concursos públicos, com conhecimento de trás para frente da área trabalhista, um cenário que os coloca como vozes mais do que autorizadas na matéria, que está antecipando. E antecipar esse trabalho e antecipar tempo de aprovação. E antecipar tempo de aprovação, antecipar tempo de vida. Eu posso lhe dizer, eu digo um exemplo, que me custou 1 ano e meio e 600 posições por causa de uma questão. Eu hoje aguardo o início do curso de formação de sábado a 8 na Polícia Federal, mas exerço no atual momento um cargo do Ministério Público Federal como servidor do MPF. Sempre digo isso, ainda sou servidor do MPF com muito orgulho, porque deu muito trabalho passar nesse concurso. E nesse concurso eu errei uma questão de lei seca que me custou 600 posições e 1 ano e meio. E eu poderia ter evitado essa questão se eu tivesse esse discernimento. A questão perguntava se o Procurador-Geral da República necessariamente precisava ser do Ministério Público Federal. Olha, uma questão elementar. Só que na minha visão social, eu olhava para o histórico do cargo e eu sempre via um membro do MPF na PGR. Eu falei, deve ser. E não era. Porque não existe essa obrigatoriedade. Por acaso mas poderia ser do MPT, poderia ser do MPM, poderia ser do MPDFT. Não existe essa obrigatoriedade. Só como eu não sabia, eu errei. Isso é uma lei seca. E essa lei seca me custou, acreditem, meus amigos, 600 posições no concurso. Por que 600, Ed? Porque era um concurso que tinha 102.142 inscritos para o DF. 102.142 inscritos. Eu nunca fiz um concurso com tantos concorrentes que foi esse concurso de servidor do MPF. E essa questão que eu errei me custou 600 posições e 1 ano e meio de espera. Porque o cara que acertou uma questão a mais que eu, ele foi nomeado 1 ano e meio na minha frente. Aí eu lhe pergunto, qual o tempo de estudo e de vida você saber que os artigos selecionados da CLT, que aquelas OJs que Danilo e Freasa separaram, que aquelas súmulas do TST e mais, que os outros diplomas estão trazendo na legislação esparsa do direito do trabalho, a legislação do atleta profissional, a legislação do empregado doméstico e todas as outras que vão acompanhar esse trabalho, não vai antecipar tempo de aprovação, não. Vai antecipar tempo de vida, porque o que você vai ganhar da possibilidade de realizar outros sonhos e outros projetos de caráter pessoal e profissional na sua jornada é incalculável, é incomensurável. Então, é algo que, sem dúvida, vai fazer toda a diferença. Em relação a essa legislação especial, Dan, o que as pessoas podem esperar dessa legislação aqui, que por alto eu mencionei, mas que você ficou responsável por essa área, por exemplo? É isso aí, velho. É o que você falou. Por exemplo, você pega a lei do atleta, que é uma lei que pouca gente para ler assim, sabe? E às vezes está previsto expressamente no edital, às vezes não está previsto expressamente, mas como tem um tema guarda-chuva lá, contratos de trabalho, se permitem a cobrar. E aí você pega uma lei daquela, que é uma lei grande, mais de 90 artigos, e consegue identificar que você precisa ler 5 artigos. Então, a sua capacidade de organizar o estudo, a sua velocidade de estudo, ela é muito otimizada. Você pega a lei do currículo, você pega a lei de estágio, você pega a lei do doméstico. É claro que vai ter uma lei ou outra que o número de artigos vai ser maior de cobrança ali. Depende muito também do número de artigos da própria lei. Por exemplo, a lei de estágio não tem muito artigo assim. A lei de greve também não é uma lei com muitos artigos, mas você consegue selecionar da lei de greve. Você falou aí, na sua experiência, a gente disse também, vai cair greve numa prova. A chance de cair o artigo 10, que trata das atividades dos serviços essenciais, é de 70% ou mais. Por quê? Porque a gente sabe que, historicamente, cobra-se muito serviço ou atividades essenciais. Sobretudo agora, na história recente, que nós tivemos aí a inclusão de cerca de 4 novos serviços ou atividades essenciais. Eu aposto o artigo 10 para qualquer prova de direito de trabalho para os próximos anos aí, em havendo cobrança de greve. Aquelas últimas hipóteses ali de serviço ou atividades essenciais do artigo 10 da lei de greve. Outros dispositivos da lei de greve também são muito cobrados.
algumas OJs da SDC, do TST sobre greve, abusividade de greve. Por aí a gente vai perceber e vai identificar por que a gente errou. Por exemplo, esse relato que você trouxe, Éder, você vai lembrar sempre que esse artigo é importante, porque você errou ele. Assim como eu errei questões objetivas que me marcaram, o Freasa também, e a gente foi percebendo, a gente errou numa prova, na outra encontrou a mesma questão. Não a mesma questão rigorosamente, mas o mesmo conteúdo, e já não errou porque havia errado na primeira. O que a gente vai fazer com vocês, galera, é antecipar esse tempo, acreditem nisso. Você não vai precisar errar como a gente errou. Você não vai precisar perder 600 posições de um concurso como o Éden perdeu. Porque a gente vai fazer esse trabalho para vocês e entregar tudo isso por meio do VAD-Certo. Excelente. E aí, Cacá, coloque aí, contribua aí em relação a essa pauta, e depois eu queria que você falasse também, por gentileza, da questão dos outros diplomas, que merecem um olhar a partir das lentes trabalhistas. Você que viu ali o Código Civil, o Código de Processo Civil e esse direcionamento. Fique à vontade, meu irmão. Então é o seguinte, além disso tudo que Danilo falou, que obviamente o foco do estudo vai modificar muito, vai especializar, vai permitir que você chegue mais rápido num nível de aprovação, tem um outro aspecto que eu sempre gosto de ressaltar, que é a limitação natural da nossa memória e do nosso tempo de estudo e da nossa energia para estudar. Então veja bem, uma coisa é você sentar sabendo que tem que ler e vai ter que se dedicar, vai ter que dedicar sua memória e sua atenção a 920 artigos. Uma outra coisa é você saber que você pode dedicar sua atenção a 320, a 330. Veja só, uma redução dessa em quase todos os diplomas que vão cair, sobretudo nos grandes, ele facilita demais para que você só gaste sua memória, só gaste seu HD, digamos assim, com aquilo que interessa. E isso é muito importante, porque eu vi várias pessoas ao longo da minha trajetória que tinham problemas em primeira fase, tinham problemas em provas objetivas, e quando eu ia conversar com essas pessoas, várias vezes elas me diziam, olha, eu, por exemplo, não gosto de viciar a minha leitura, e eu não marco nada, para eu ler tudo. Leio do primeiro ao último artigo de forma indiscriminada. Falava, velho, seu grande erro, sua dificuldade está aí. Você ainda não percebeu que não vai ser assim que você vai passar no concurso. Você tem que ler aquilo que é mais cobrado. É como você falou, uma prova de constitucional que não vai cair o artigo 5º, muito difícil. Uma prova de direito do trabalho que não vai cair o artigo 7º, quase impossível. Então, assim, trabalhar com essa visão de que nós não temos a capacidade de memorizar tudo. É humanamente impossível. Olha o tamanho do vade-mecum, gente. É humanamente impossível memorizar aquilo tudo ali. Então, a gente tem que selecionar com cautela, com sabedoria, muito bem onde é que a gente vai gastar nossa energia, nossa atenção e nossa memória para as provas. Em relação aos diplomas, obviamente que a gente também deu uma focada e deu uma cortada muito boa em vários deles. Por exemplo, o Código Civil. Praticamente, você não precisa ler nada em toda a parte de família. Nos contratos, a parte geral é muito importante, mas os específicos já não são importantes assim, sabe? Direitos reais, apesar de eu saber que caiu uma questão totalmente atípica no concurso da Magistratura Nacional, não é comum. Então, entenda, é necessário fazer uma gestão de risco, uma gestão estratégica. Estuda-se mais o que mais se cobra. Vamos focar nossa atenção no que tem maior probabilidade de cair. E, geralmente, se você fizer o seu dever de casa e souber aqueles 40% essenciais, vai ser muito difícil de você não conseguir aprovação na primeira fase. Eu estou falando para você porque eu também já fiquei reprovado. Eu passei por essa estrada. Eu me lembro de um concurso do Rio de Janeiro que passavam 300 e eu fiquei em 301. Fiquei em 301. Estava lá no resultado da FCC, posição 301. Né? E logo vi que não fechei processo de trabalho, não fechei direito de trabalho e minha gordura estava ali. Não estava em outra matéria acessória, em nada específico ou atípico. Estava no essencial, que eu devia chegar lá mais afinado naquela prova. Que bacana. Eu me lembro dessa história, Freasa, que você me contou, e você falou uma metáfora muito forte, porque assim, hoje a gente fala e sorri. Agora eu falo sorrindo também desse caso do MVPF, mas na época eu chorei. Né? Na época eu chorei. Eu me lembro que você falou a sensação, meu amigo,
do TRT1, que é o TRT do Rio, é que todo mundo estava entrando em uma fila para a segunda fase. Na hora que eu fui entrar, o cara fechou a porta na minha cara. Eu me lembro que você comentou comigo, você lembra que você falou isso? E é muito doloroso. E é como o Danilo falou, isso pode lhe poupar desse dissabor, de sorver o cálice amargo da porta na cara, faltando uma questão, como foi o meu caso, faltando uma vaga, como foi o caso de Freasa. A gente comentou aqui, minha gente, dos diplomas normativos que estão no VADCERTO hoje. Lembrando que esse é um material em constante construção e aperfeiçoamento. Não há prejuízo algum, ao contrário, ele continuará sempre sendo atualizado. Mas hoje a gente já tem a CLT, que, como eu disse, 922 artigos, você vai ter aí entre 300 e 350, aproximadamente 30% dos artigos da CLT que corresponderão a 70%, 80% da cobrança. Você tem algumas legislações especiais de direito do trabalho, aqui a Lei do Trabalhador Rural, Lei do Estágio, Lei do Atleta, Lei do Trabalho Temporário, Lei de Greve, Lei Complementar 146 de 2014, ou seja, isso é o que já temos de imediato, sem prejuízo de outras que serão acrescentadas. Mas temos mais coisas, professor? Sim, já temos as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, temos OJs, as orientações jurisprudenciais, Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, Legislação de Direito Previdenciário, Código Penal e a Lei Complementar do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Então, veja, você já tem um material robusto, é uma ferramenta poderosa, é uma forma inovadora de estudar a lei seca, que certamente pode lhe colocar muito, não é pouco não, muito à frente da sua concorrência. E é com muita alegria que a gente declara oficialmente lançado o VADCERTO Trabalhista, e que traz, logo nesse dia de lançamento, e, portanto, nas próximas 24 horas também, um valor promocional. Nós temos aqui esse primeiro lote, deixa eu só pegar aqui, o primeiro lote do VADCERTO, ele tem um valor original aqui, só um instante, de... Cadê? Aqui, de 597 por 347. Esse é o valor do primeiro lote, de 597 por 347. Porém, em respeito, e até como forma de prestigiar todas as pessoas que estão aqui na live, que estão assistindo ao vivo ou até que vejam daqui a pouco, nós temos um cupom nas primeiras 24 horas, que já aparece na sua tela, no chat da nossa live, que é o cupom VADTrabalho35. Então, o valor do primeiro lote é 597 por 347. Entretanto, na hora que você for inserir o cupom VADTrabalho35, o valor de 347 ele vai cair. Ele vai ter 35% de desconto. Ou seja, ele vai para 225,55. Aí você fala, é um valor especial. É por isso que ele está apenas nas primeiras 24 horas. O valor de 35% de desconto, ele incidirá não sobre o 597, ele incidirá sobre o 347, o que fará com que ele fique menos de R$ 260. E o que a gente tem acesso, além dessas disciplinas do VADCERTO? Você tem como bônus 1 ano de acesso ao VADMecum de questões, que foi uma ferramenta muito poderosa que me auxiliou no meu estudo, por exemplo, para a Polícia Federal, porque você tem os artigos em ordem lógica e cronológica. Porém, no lugar dos dispositivos, você tem questões reais de concurso. Questões reais de concurso que já caíram, que, portanto, podem voltar a cair. Então, você tem acesso, como bônus, 1 ano ao VADMecum de questões. Você tem direito a escolher um reta final trabalhista de sua escolha. E você vê que os concursos trabalhistas estão de volta. Tivemos aí o TRT4, já vem sendo anunciado aí o TRT18 e o TRT de Goiás. O concurso do MPT também está na agenda do dia, logo depois magistratura trabalhista, ou seja, você terá liberdade, dentro da sua completa discricionariedade, de escolher aquele reta final que melhor lhe aprouver, aquele que seja mais próximo do seu interesse, daquilo que você almeja como sua preparação. Então, além de ter acesso ao VADMecum de questões por 1 ano, além de ter acesso a um reta final de sua escolha, temos um bônus especial também. Você terá acesso a todos os outros VADs por carreira. Porque a gente sabe que as pessoas conciliam esse estudo. Freasa, por exemplo, hoje é procurador do trabalho, mas há pouco tempo era defensor público no estado de Santa Catarina. E você poderia pensar, mas no concurso da Defensoria não cai trabalho e processo, é verdade. Assim como no concurso do MPT, não cai processo penal e o que cai de penal é muito pouco. Pois é, mas é possível conciliar. E é por isso que nós inserimos aqui. Você vê, eu fiz concurso da área trabalhista e passei no concurso da área policial. Então, assim, é claro que você tem um direcionamento, você tem um foco para estudar. Mas se eventualmente a sua prova não está ali na agenda do dia e você quiser fazer outra, você terá acesso também a todos os outros VADCERTs por carreira. Portanto, é uma oportunidade única nessas primeiras 24 horas, porque você não só terá um valor do primeiro lote com 35% de desconto,
ou seja, de 347, ele vai sair por 225,55, mas você vai ter o vade-mecum de questões por um ano, você vai ter acesso a uma reta final de sua escolha e você vai ter ainda a possibilidade de ter acesso a todos os outros VADs por carreira. Diga aí, Dan, se na sua época você tivesse um material desse, ia ajudar ou não ia? Eu estou pensando aqui que quem vai comprar sou eu. Não sabia dessas novidades todas, não. Estou sabendo agora. Quem vai correr aqui para comprar foi eu, para ter acesso a esses outros VAD certo aí também. Tu é doido, bom demais. Que notícia maravilhosa, rapaz. Coisa boa, viu? Muito boa mesmo. Essa campanha aí dessas 24 horas. Tem que aproveitar, moçada. Tem que correr, fazer igual a minha aí. Vou correr lá e garantir o meu. Inclusive, como a gente não consegue colocar o link aqui, eu vou colocar só o cupom para que as pessoas saibam. O cupom é VADETRABALHO35. Mas se você quiser acessar agora, por exemplo, o link ele está na nossa bio. Está na minha bio e também está nos stories. E adquirindo agora, você vai ter direito a todos esses benefícios. Esse é o cupom 35% de desconto. Beleza? Um abraço para meu querido amigo Lucas Almeida, da área trabalhista, que entrou aí agora. Eu mais cedo mandei uma mensagem para ele, pedi que ele compartilhasse nos grupos aí da galera trabalhista. E obrigado aí pela presença, meu irmão. Obrigado, Vânia Soares. Diga aí, Freasa. Está lançado oficialmente? Com certeza, lançado oficialmente. Fico muito feliz de estar participando desse projeto, porque ele materializa tudo que eu apliquei na minha trajetória de estudos, até conseguir as aprovações que eu queria, até chegar no cargo atual, que é aquele cargo, literalmente o cargo final, aquele que você se aposenta e fala, agora é esperar a aposentadoria compulsória. Mas olha só, eu queria destacar aqui, Ed, um ponto que você falou muito bem, que é o nosso compromisso de ir inserindo sempre novas leis e atualizando o material, inclusive conforme as cobranças que forem realizadas nos concursos que vão abrir. Eu sempre venho analisando o que tem caído nas provas, inclusive de TRT, servidor, técnico, a JJ, OJAF, e conforme as provas forem acontecendo, caso a gente note qualquer alteração no padrão de cobrança, nós vamos atualizar o nosso vai de certo, vamos inserir o que tiver que inserir, podemos excluir eventuais artigos excedentes que a gente está vendo que sobraram e a incidência das questões não está valendo a pena gastar a nossa energia e nossa memória com isso. E eu queria destacar aqui que, além de eu ter feito isso, né, Danilo também já falou que fez isso, você fez isso, foi aprovado em 7º lugar. Eu queria destacar aqui que eu acompanhei também uma trajetória assim muito próxima, que divide a mesa e a vida comigo, foi da minha esposa, Carolina, que passou em 4º lugar para a OJAF do TRT9, estudando exatamente assim, com o vade-mecum, que era o meu vade certo, que eu passei para ela na época e que agora a gente está disponibilizando para o pessoal. Espetacular, sensacional esse depoimento. Eu conheço essa história de Carolzinha. Um beijão para você, Carolzinha. E, de fato, é algo que se aplica para as provas e para os concursos, se a pessoa efetivamente se predispuser a aplicar. Se a pessoa efetivamente achar que pode estudar de qualquer jeito, não quer dizer que não vai passar, mas pode ser que demore muito mais. E a gente não quer perder tempo e sabe que você também não quer perder esse tempo. Eu havia pedido aqui, recebido um pedido no direct de uma pessoa que ouviu falar no meu material de resumo de Direito Constitucional em tabelas. Eu tenho um livro de Direito Constitucional pela editora Juspódio, mas eu tenho um resumo em PDF de aproximadamente 70 páginas de Direito Constitucional. E as pessoas, poxa, Ed, eu vi que você comentou desse resumo em uma live, que não é o seu livro propriamente dito, porque o seu livro eu tenho, mas eu queria ter a possibilidade de revisar a matéria ali de Direito Constitucional perto da prova. Então, assim, como essa pessoa me pediu, eu decidi fazer não só para ela, mas para todas as primeiras pessoas que adquirirem hoje, as 10 primeiras pessoas que adquirirem nessa promoção de 24 horas até amanhã, portanto, as 10 primeiras pessoas que adquirirem, além de todos esses benefícios que aqui nós apresentamos, um ano de vade-mecum de questões, o acesso por um ano, a escolha de uma reta final do seu gosto e acesso a todos os VADs por carreira, as 10 primeiras pessoas ganharão o meu resumo de Direito Constitucional em PDF, um resumo que é todo esquematizado em tabela e que, portanto, vai fazer com que você consiga revisar aproximadamente aí em 2, 3 dias toda a disciplina do Direito Constitucional naqueles pontos que naturalmente são os pontos essenciais. Mas lembrando, esse
essa promoção, esse bônus do PDF de Direito Constitucional é para as 10 primeiras pessoas que acessarem o Vai de Certo Trabalhista. Assim fizemos em outras oportunidades e apenas os primeiros ganharam para que nós sejamos justos com essas pessoas. Bacana? Então, meus caros, gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão aqui, de todos e todas, agradecer a vocês que acreditam aqui, que confiam no nosso trabalho, afinal de contas, é um trabalho que é muito sério, é feito com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho, para que você efetivamente possa sentir a realização da vitória. Todo mundo quer que você passe, eu sempre digo isso. E lá na posse, não sei se você lembra, Cacá, na sua posse como procurador do trabalho na PGR, o presidente da mesa, não sei quem era aquele presidente da mesa, era um membro do MPF? Era o vice-PGR. O vice-PGR. Ele citou o Fernando Pessoa e ele disse assim, eu nunca me esqueço, não sei se você se recorda, ele falou, como diria Pessoa, eu posso ser tudo o que eu quiser, desde que eu queira aquilo que for. E é uma frase muito verdadeira, porque você que nos ouve nesse momento, você também pode ser tudo o que você quiser, mas você precisa querer aquilo que for. Então, todo mundo quer que você passe. Nós também queremos, mas você precisa querer. E querer não é poder. Querer com responsabilidade, com estratégia, é poder. Então, aproveite essa ferramenta, uma ferramenta que vai lhe colocar muito à frente da sua concorrência. Eu tenho certeza que vai fazer com que as notas de corte, que já não são baixas, que já estão altas, elas tendam a subir cada vez mais. Bacana? Muito obrigado, meus amigos. Agradeço aí também aos amigos Frease e Danilo. Passo a palavra para eles fazerem as considerações finais. E desde já agradeço a todo mundo que assistiu aqui e mando uma boa noite para todos e para todas. Valeu, meu irmão. Só deixar um abraço para você, para a Frease, todo mundo que acompanha a gente aí. A gente aguarda vocês. E você falou uma coisa muito importante disso tudo. Esse projeto é um projeto dinâmico. Ou seja, não é uma compra que você vai fazer que vai receber aquele material e aquele material... Ao contrário, a gente vai estar motivando vocês e alimentando esse material sempre da melhor maneira possível. Vamos que vamos. Também queria agradecer, mandar um grande abraço para o Danilo, um grande abraço para meu irmão Éden aí e desejar toda a sorte do mundo para o pessoal. Adquira o material, confira o nosso trabalho, confie no nosso trabalho. Eu tenho certeza que isso vai antecipar muitos passos da sua trajetória até a aprovação. Olha aí, Lavide88 já colocou aqui, compra aprovada. Já é um resumo de direito constitucional que já saiu, viu? Ou seja, já não temos mais 10. Só temos 9 agora e já recebi a notificação aqui da compra de Lavide. Muito obrigado, Lavide, pela sua confiança. Conte integralmente conosco. E para você que tem interesse em aproveitar não só a promoção de 35% de desconto nas primeiras 24 horas, com um ano de acesso ao Vade de Questões, com reta final de sua escolha e com todos os Vade por carreira, se você quiser ter direito ainda ao nosso PDF de Constitucional, você precisa correr, porque já não são 10, agora são 9. Bacana? Obrigado, minha gente. Um grande abraço, uma boa noite para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Boa noite, galera!